Então, o vídeo de hoje vai ser sobre energia livre de Gibbs e vai ser o último vídeo dos 3 vídeos, que é requisito da disciplina de Química Geral. Então, no cotidiano, laboratórios, existem algumas reações e transformações que são espontâneas e outras que não são espontâneas. Por exemplo, toda combustão é uma reação espontânea, porque uma vez iniciada, ela vai continuar até que todo combustível seja consumido ou até que todo o oxigênio acabe. Por outro lado, a eletrólise é um processo não espontâneo, em que a energia elétrica é transformada em energia química. Um exemplo disso é a eletrólise do cloreto de sódio, que é quando se passa uma corrente elétrica sobre o sal fundido e ocorre algumas reações de oxirredução e a formação do sódio metálico e do gás cloro. Se pararmos de passar a corrente elétrica, a reação não vai continuar sozinha, que mostra que ela não é espontânea. A energia livre de Gibbs é uma grandeza que foi determinada pelo físico, matemático e químico norte-americano Josiah Willard Gibbs, em 1883. Ele desenvolveu essa grandeza com o intuito de prever a espontaneidade de uma reação química, porque antes de 1883 acreditava-se que a espontaneidade de uma reação era determinada por apenas duas grandezas: a variação de entalpia, que é o ΔH, e a variação de entropia, que é o ΔS. E a reação seria espontânea quando o ΔH fosse menor que zero, ou seja, uma reação exotérmica, quando há liberação de energia, e o ΔS fosse maior que zero, que é quando o sistema reacional possui uma desorganização atômica muito grande. Então, Gibbs descobriu que quando uma reação química espontânea ocorre, parte da energia liberada, a reação exotérmica, sempre é utilizada para reorganizar o sistema, reorganizar os átomos. Essa parte de energia depende da temperatura e do nível de desorganização desses átomos. A partir disso, o Gibbs concluiu que a entalpia, energia liberada durante a reação, a entropia e a temperatura são fatores determinantes para prever a espontaneidade de uma reação. Assim, define-se como energia livre de Gibbs a energia útil de um sistema que resulta da diferença entre a entalpia e a entropia multiplicada pela temperatura, que resulta na equação matemática que a gente está vendo aqui. Ao usar a energia livre de Gibbs para determinar a espontaneidade de um processo, a gente só se preocupa com as mudanças nela, ao invés do valor absoluto. E a mudança na energia livre de Gibbs para um processo é escrita como o ΔG, que é a diferença entre o ΔG entre o G final, que é a energia livre dos produtos, e o G inicial, que é a energia livre dos reagentes. Para um processo a temperatura e pressão constante, a gente pode reescrever a equação da energia livre de Gibbs em termos de variação de entalpia e entropia do sistema, como é visto aqui nessa equação de baixo.
A gente pode também ver essas reações com subscritos especificando que os valores termodinâmicos são para o sistema, não para o meio ou para o universo. E entende-se que os valores para o ΔH e o ΔS são para o sistema de interesse. Essa equação é importante porque permite determinar a variação de energia livre de Gibbs usando a variação de entalpia, o ΔH, e a variação de entropia, o ΔS, do sistema. Aí podemos usar o sinal de ΔG para descobrir se uma reação é espontânea na direção direta, na direção inversa, ou se está em equilíbrio. Então, quando o ΔG é menor que zero, o processo é tido como exergônico e se processará espontaneamente no sentido direto para formar mais produtos. Quando o ΔG é maior do que zero, o processo é endergônico e não se processará no sentido direto. Então, não vai ser espontâneo no sentido direto. Ele vai ser espontâneo no sentido inverso, para gerar mais reagentes. E quando o ΔG é igual a zero, o sistema está em equilíbrio e as concentrações dos produtos e reagentes permanecerão constantes. Existem algumas coisas para a gente recapitular agora, a partir de agora. Alguns detalhes fundamentais. O primeiro é que, como a energia livre de Gibbs é a energia que sobra após uma reação química espontânea, logo ela é liberada. Assim sendo, uma reação só é espontânea se o resultado do ΔG for menor que zero. A expressão da energia livre de Gibbs só é aceita se a reação estiver sendo realizada sob pressão e temperatura constantes. A temperatura, no cálculo da energia livre de Gibbs, sempre deve estar na unidade Kelvin. Portanto, ela vai ser sempre positiva, porque não existem valores negativos na escala Kelvin. A energia livre de Gibbs é a máxima energia que pode ser retirada de um sistema, de uma reação. E quando utilizada a fórmula da energia livre de Gibbs, é fundamental que as variações de entalpia e entropia estejam na mesma unidade de medida. Os valores do ΔG, tendo isso em mente, os valores do ΔG para cada processo podem indicar maior ou menor espontaneidade da reação. Então, se o valor do ΔG é negativo, significa que a energia livre do sistema reduziu, ou seja, realizou o trabalho, sendo, portanto, um processo espontâneo. O contrário também é válido. Então, se o valor do ΔG for positivo, o processo não é espontâneo. E, quando igual a zero, o sistema está em equilíbrio. Não houve variações das substâncias envolvidas, como ocorre na ebulição normal da água, em que a temperatura permanece constante. A espontaneidade de uma reação envolve, portanto, o valor da entalpia, entropia, e fornecerão o valor da energia livre de Gibbs, já que a temperatura em Kelvin é sempre positiva. E alguns exemplos de como essa espontaneidade é determinada são mostradas nessa tabelinha que a gente tem aqui. Observem que, como a temperatura está multiplicando a entropia, então ela vai ficar. Como a temperatura é positiva, a entropia vai variar, positivo e negativo. Aí o sinal desse conjunto aqui pode mudar, mas a temperatura vai ser sempre positiva.
sobre quando o ΔG for negativo, a gente precisa sempre observar os três valores que vão influenciar diretamente nele. Então, quando o ΔH for maior do que zero e o ΔS for menor que zero, a reação vai ser espontânea independente da temperatura, porque o ΔG vai ser menor do que zero. Quando o ΔH e o ΔS, a entropia e a entalpia, forem maior do que zero, a reação vai ser espontânea em temperaturas baixas. Quando o ΔH e o ΔS forem maior do que zero, a reação vai ser espontânea em temperaturas altas. E quando o ΔH for maior do que zero e o ΔS for menor do que zero, a reação não vai ser espontânea independente da temperatura, porque o ΔG vai ser maior do que zero. Então, o segundo termo da equação, o T vezes ΔS do sistema, vai ter sempre o mesmo sinal que o ΔS do sistema. E a gente pode tirar as conclusões a seguir sobre quando o processo vai ter o valor negativo para o ΔG sistema, que são as seguintes. Quando o processo é exotérmico, então o ΔH é menor do que zero, a entropia do sistema aumenta, o ΔS vai ser maior do que zero. E o sinal do ΔG é negativo para todas as temperaturas. Assim, o processo é sempre espontâneo. Quando o processo é endotérmico, o ΔH do sistema vai ser maior do que zero e a entropia do sistema diminui. Então, o sinal do ΔG vai ser positivo para todas as temperaturas. Então, o processo nunca é espontâneo. Para outras combinações de ΔH e ΔS, a espontaneidade do processo depende da temperatura. Por exemplo, em reações exotérmicas, o ΔH do sistema menor que zero, que diminuem a entropia do sistema, ou seja, que fazem com que o ΔS também fique menor do que zero, elas são espontâneas a baixas temperaturas. E reações endotérmicas, o ΔH do sistema maior do que zero, que aumenta a entropia do sistema, o ΔS maior do que zero, são espontâneas em altas temperaturas. E agora a gente vai ver um exemplo disso, que vai ser calculando o ΔG do gelo derretendo. Ok. Quanto ao nosso exemplo, a gente vai considerar o exemplo no qual possamos observar o efeito da temperatura na determinação da espontaneidade de um processo. A entalpia de fusão e a entropia de fusão da água vão ter os valores abaixo. Então, quanto vai valer o ΔG para a fusão do gelo a 20 graus Celsius? O processo que a gente está considerando é a mudança de fase da água do estado sólido para o líquido. Então, vai ser o H2O do sólido para o H2O líquido. E para esse problema, a gente vai usar a equação do ΔG reação, que é ΔG igual a ΔH menos temperatura em Kelvin vezes ΔS. A gente já sabe os valores de ΔH e ΔS para o processo. A gente só precisa verificar as unidades, porque as unidades de entropia e entalpia têm que ter as mesmas unidades de energia e a gente precisa também converter a temperatura para Kelvin. Para converter a temperatura para Kelvin, basta a gente somar 273. Então, a gente tem 293 Kelvin. Agora a gente substitui os valores do ΔH, do T, do ΔS na equação e cortamos algumas unidades. Aqui o Kelvin vai cortar com o Kelvin do ΔS, da temperatura, porque um está
no denominador e a gente vai obter menos 0,44 kJ. A gente observa que a gente também fez a mudança da unidade do ΔS, ok? Então, considerando que o ΔG é negativo, a gente pode presumir que o gelo ele derrete espontaneamente a 20 graus. E então a gente vai recapitular sobre todas as aulas que a gente teve até agora. Vamos lá. A segunda lei da termodinâmica, ela diz que a entropia do universo sempre aumenta para um processo espontâneo. Então, o ΔS do universo é igual ao ΔS do sistema mais o ΔS do meio maior do que zero. Sob a temperatura e pressão constante, a variação na energia livre de Gibbs é definida como a formulazinha que a gente aprendeu hoje. ΔG, que é igual ao ΔH menos o T vezes ΔS. Quando o ΔG for negativo, o processo ocorrerá espontaneamente e vai ser conhecido como exergônico. E dependendo dos sinais de ΔH e de ΔS, a espontaneidade de um processo pode mudar em diferentes temperaturas, ou seja, em temperaturas altas ou baixas, isso aí vai variar. E é isso, por hoje é só, pessoal. Beijos.